Pois bem, então, vistas essas escolas filosóficas do período helenístico, a gente está caminhando já para o fim desse ano, né? Estamos no quarto, último bimestre, enfim, estamos terminando já essa apostila e a gente segue numa trajetória, numa direção já anteriormente estabelecida do caminho dessa nossa tradição ocidental da filosofia, que ela tem ela segue uma continuidade, né? A gente está vendo um autor, depois outro, depois outro, depois outro, mas todos eles estão relacionados, intimamente relacionados, porque é até fácil de mostrar, de exemplificar o que eu sempre falo para vocês, que tudo que a gente tem, faz e vê e pensa é uma construção histórica, uma construção social que não partiu do zero, não sai do nada, sempre se aproveita de outros conceitos já anteriormente elaborados, né? Toda discussão parte, ou muitas dessas discussões partem de problemas já aventados num tempo anterior, né? Então busca as soluções ou as elaborações de um determinado autor para falar sobre elas e, enfim, dizer que ela estava certa ou que ele estava errada, mas nunca ignorando essa tradição anterior, sempre aproveitando-a e dando continuidade a ela, seja no sentido de ratificá-la ou de refutá-la. Enfim, a gente começou falando então dos primórdios da filosofia, para que serve, como é que ela se dá, quais são as suas áreas de investigação, né? Enfim, aí entramos efetivamente fazendo um percurso pela história da filosofia ocidental, começando pelos pré-socráticos, né? Pelos filósofos da física, os filósofos da natureza, passando mais ou menos lá no século VI a.C., né? Aí mais ou menos 100 anos depois deles, com os sofistas e o Sócrates, a gente tem uma passagem, né? Uma mudança de paradigma, uma reorientação das investigações filosóficas para uma antropologia filosófica. Então a gente começa com os pré-socráticos, aí passa para os clássicos, que a gente elegeu principalmente três, né? Primeiro o Sócrates, que é aquele que serve como divisor de águas da filosofia, por isso que a gente chama os que vieram antes dele de pré-socráticos. Aí então o Sócrates inaugurou essa filosofia grega clássica, ao longo dele um dos mais destacados, né, que a gente estudou também, o Platão, em seguida o Sócrates, e em seguida do Platão, o Aristóteles, sobre os quais a gente já conversou, o que devia conversar, ou o que tinha de mais sensível, mais palpável, mais relevante para as provas, enfim, para os nossos assuntos e para o conteúdo que a apostila traz para vocês mesmos. Bom, com Aristóteles, a gente já está num novo momento histórico. Vocês não se esqueçam que eles são personagens históricos, quer dizer, eles são pessoas que viveram no mundo, num mundo, em um lugar e um tempo, né? E a vida está passando para todo mundo, inclusive para eles, e as coisas estão acontecendo, os impérios estão crescendo e se predando e lutando uns contra os outros, né? De modo que, no tempo da vida do Aristóteles, ele já estava entrando no período histórico que a gente conhece como helenismo, ou período helenístico, de dominação macedônica do mundo grego, que vai se seguir com o Alexandre Grande, que vai dominar grande parte do mundo conhecido, vai dominar todo o mundo grego e estender os seus domínios até o Oriente, que depois vai ser tomado pelo Império Romano, né? Primeiro pela República Romana, depois do Império Romano. Pois bem, nesse período helenístico, então, que se segue ao Aristóteles, que a gente estudou por último, do cinismo, do ceticismo, do epicurismo e do estoicismo, de abandono mais ou menos dessa filosofia política, majoritariamente política, e se volta para a busca pela felicidade, né, para a realização, para o bem viver, para o bem-estar, para as boas relações em sociedade, mas meio apartado dessa esfera política da qual os cidadãos foram alijados, né, perdendo a independência e a autonomia das cidades-estado, agora sob um regime imperial, né? Pois então, muito bem, o cinismo lá do Diógenes, que vivia como um cão, que pregava essa recusa, essa rejeição
a moral estabelecida, as normas, as regras impostas pela sociedade, viver próximo da natureza e tal e tal. Aí tem o ceticismo, que prega a suspensão do juízo, não se pronunciar nessas questões delicadas sobre as quais não se pode ter certeza, né? Simplesmente não fazer um juízo de valor sobre um assunto que você não manja, né? Aí o epicurismo, que vai pregar a imperturbabilidade da alma, o combate ao medo, né? Se livrar do medo da vida, do medo da morte, do medo das coisas. E aí, por fim, a gente tem o estoicismo, que vai pregar a resignação, né? Viver a vida e aceitar o destino, aceitar as coisas que a gente não pode mudar, sobre as coisas nós não temos controle. Tudo isso em busca da felicidade, né? Como um ideal de vida. E todas essas, como filosofias, muito bem aceitas, né? Consolidadas, bastante sedimentadas nesse mundo grego já helenístico e romano, né? E esse é o pano de fundo que vai dar lugar à filosofia medieval em seguida. Então, o que eu falei, né? Que a gente estava seguindo essa trajetória, estava seguindo essa linha, porque ela herda toda essa tradição que a gente tem estudado até aqui. Caso contrário, não sei se seria tão relevante a gente estudar todos esses caras. A gente estuda todos esses caras porque a gente tem uma continuidade dos discursos deles, tá? Pois então, muito bem. A filosofia medieval, depois de todo esse rolê, ela vai marcar, ou ela está presente no momento de ascensão e estabelecimento do cristianismo. E aí vocês já estudaram em história esse período que depois... teve lá o mundo grego, né? E teve a dominação macedônica, e teve a dominação romana, e depois com a desagregação do Império Romano e a queda do Império Romano, teve um período que se seguiu que a gente chamou de Idade Média, ou de período medieval, com as incursões bárbaras, que talvez seja questionável dizer invasões bárbaras, mas geralmente a gente ouve com esse termo, né? As invasões bárbaras, a desagregação do Império Romano do Ocidente, sim, e a manutenção do Império Romano do Oriente, lá em Constantinopla, Império Bizantino. Fato é que, e aí tem mais um fator de visceral importância, eu costumo usar muito essa palavra em 2018, 2019, quando eu comecei, enfim, tem um fator muito importante a se ressaltar, a lembrar para vocês, que é a supremacia, a soberania do cristianismo nesse período. E aí vocês se lembrem que a religião predominante no mundo grego, depois no mundo romano, era o politeísmo, tal qual a grande maioria das religiões da antiguidade, né? A crença em vários deuses, em várias entidades, com características peculiares a cada um, e esses do mundo grego particularmente, e o romano depois, eram humanos, né? Eram antropomorfizados, então eles tinham forma de humanos, tinham sentimentos, tinham os vícios e as virtudes dos humanos também, só que eles eram imortais. Então, esse negócio aí, fato é que essa era então a religião oficial do mundo greco-romano, né? Mas ele foi sofrendo influência, ele foi aderindo ao cristianismo com o passar dos anos. A princípio foi muito combatido, foi execrado, né? Os cristãos eram muito perseguidos, assassinados, tal e tal. Mas essa ideologia, essa fé cristã foi se alastrando de maneira tal que ela dominou esse mundo greco-romano. E, eu não vou discutir os pormenores desse evento ou dessa transformação histórica, mas fato é que, a partir de um determinado momento, ainda sob a égide do Império Romano, o cristianismo foi proibida a perseguição aos cristãos, e aí, uns 80 anos depois, o cristianismo foi decretado como religião oficial do Império Romano, né? E aí, aqueles deuses pagãos lá foram expulsos, abolidos, enfim. O culto aos deuses, né? Porque agora tem um só Deus supremo e ordenador e criador de tudo, enfim. Pois então, muito bem.
é nesse período, então, que tem início o que a gente vai chamar de Idade Média, na qual se insere ou é formado, é engendrado o que a gente vai chamar de filosofia medieval, que é justamente o nosso objeto de estudo daqui para frente, daqui por diante, né? Essa terceira... Ixi, a gente está terminando a terceira idade ainda. No fim dessa terceira idade, e será objeto da nossa atenção mais acurada na quarta unidade, que vai falar de dois autores principalmente, os dois principais, os dois maiores autores, pelo menos em relevância para o nosso currículo aqui, da filosofia cristã medieval. Pois bem, então, nesse período, dá-se a consolidação do cristianismo. E dizer ascensão e consolidação do cristianismo é equivalente a dizer ascensão e consolidação do clero como classe dominante. Quem que era o clero? Era a turma da igreja. Os padres, os bispos, os párocos, o papa, né? Que era a instância máxima de poder dentro da igreja. Pois bem, então essa classe se coloca como dominante e ordenadora da vida e dos costumes e de tudo ao longo desse período da Idade Média, nesse lugar específico que é a Europa Ocidental, né? Então eles exerciam controle econômico, social, político, ideológico. A única verdade que era considerada como verdadeira era a deles. Era um discurso bastante rígido, né? E, bom, esses pormenores vocês verão com mais atenção ou maior nível de detalhamento em história. Eu quero só colocar esse contexto histórico para vocês se localizarem do que a gente está falando. Então, uma das principais questões a se pensar nessa transição da filosofia helenística para medieval, ou nesse período de formação da filosofia medieval, né? Porque se a gente fala de transição de um período a outro, é porque um novo período está surgindo, essa nova filosofia está se formando, ela está se inventando, tudo bem? E como foi que ela se inventou? Como que a gente coloca as relações entre a razão e a fé? Por que a fé? Porque a fé era norteadora dessa nova inclinação ideológica, né? Era a fé que era o estatuto máximo da igreja, ou pelo menos que se pregava que fosse, né? Que justificava, que ordenava, que instruía a vida, não só dos fiéis, mas dos párocos, do próprio clero, da nobreza, enfim. Bom, aí a gente lembra que entre os deuses antigos, lá daquela religião politeísta, no politeísmo antigo, os deuses ordenavam e controlavam o cosmos, mas eles não tinham criado nada efetivamente. Eles trabalhavam na matéria disponibilizada por um caos primordial. E por isso eles davam ordem ao caos. Tudo bem? Agora, com o Deus cristão, essa situação muda de figura, porque ele fez tudo, criou tudo, ordena tudo, ilumina a tudo e a todos, é o detentor da sabedoria suprema e das verdades absolutas e inatingíveis, dono de um saber sem limites que fogem, inclusive, da compreensão humana. Então, ele, esse Deus supremo que paira sobre o mundo e a humanidade, que vai determinar os rumos que essa humanidade deve seguir. E o que é filosofia, senão a investigação racional dos rumos que a gente deve seguir, do que é feito o mundo, do que é composta a natureza, né? Qual é o elemento primordial das coisas, o que a gente está fazendo aqui. Bom, esses assuntos que a gente viu desde o começo do ano, muitos deles continuam sem ser uma resposta muito definitiva, né? A gente já deu alguma resposta para eles, pensamos sobre eles, elaboramos algumas... Quer dizer, não nós, né? Nós conversamos sobre o que essa turma pensou e eu passei para vocês. De modo que essas perguntas estão buscando respostas ainda. Tem gente que aceitou essas que foram dadas, tem gente que não aceitou, tá? Bom, e eu digo a filosofia, ela vai se transformando, né? Vai se modificando, vai evoluindo com o passar do tempo, dos anos, das fases, né? E agora, nesse novo período, tem essa nova
orientação. Porque aí a gente tem um embate conceitual importante sobre as relações entre o saber revelado por Deus e o saber racional, atingido por essa investigação filosófica. Aquelas respostas que a turma encontrou até agora estão corretas? Essa turma está se questionando aqui agora. Essa filosofia antiga, dos pré-socráticos, dos clássicos, dos helenísticos, o que eles pensam ter desvendado, pensam ter descoberto sobre a razão, sobre a verdade, sobre enfim, nós podemos aceitá-las como legítimas ou não? Porque eles são adeptos de uma verdade revelada, que Deus revelou para essas pessoas. E essa é a única verdade possível, plausível e correta de ser seguida e propagada, e disseminada e ensinada, né? Então, ela deve ser pregada como orientadora da vida. E já não mais aquelas filosofias antigas, enfim. Mas até que elas estão certas, estão erradas, deve jogar tudo fora. O que a gente faz com isso? Esse problema também pode ser colocado em termos de fé versus razão, certo? Um conhecimento revelado por Deus ou esse conhecimento adquirido pelo exercício racional, atingido pela investigação filosófica até então, certo? E aí, essa turma está tentando resolver, como fala, equacionar essa questão, né? Equacionar esse problema, dar uma resposta para ele que esteja de acordo com essa filosofia medieval cristã, né? Então ela continua buscando verdades sobre o mundo, continua tentando entender o mundo que a gente está e as relações que a gente tem, porque tem, só que agora com bases talvez mais rígidas. Essa filosofia vai servir para justificar a palavra revelada. No que essa investigação racional entrar em desacordo com a palavra, então isso é descartado. Então isso é posto de lado. Então isso é herético. Então isso é pecado. Então isso é proibido. Tá? Então, nós temos uma clara inclinação, um direcionamento bastante específico para o que pode ser aceito ou não aceito. Mas, ainda assim, nós temos uma investigação racional, uma busca por respostas que não se restringe à fé. Ela se orienta pela fé, ela se pauta na fé, ela deve responder, ela deve limitar as suas investigações, ou enfim, pela fé. A fé serve como balizadora das investigações filosóficas. Tipo assim, a gente pode andar nisso aqui. Se o que fugir para cá tá errado. O que fugir para cá tá errado. Desde que você se mantenha nesse caminho aqui, tudo bem. E aí tem alguns filósofos, né, que se destacaram nesse período. Um deles tem um sujeito que chamou Lactâncio, que ele chegou à seguinte conclusão sobre esse debate, né, essa questão sobre fé versus razão e a filosofia antiga, o que a gente faz com ela. Ele falou que o que a turma descobriu antes tinha muita coisa certa. Eles chegaram a conclusões corretas, verdadeiras, de acordo com essa revelação divina, né, por um procedimento racional, de pesquisa e tudo mais, meio errante. E eles chegaram no caminho certo, sem ter muita certeza do que estavam fazendo, porque eles não tinham essa convicção em Deus, e Deus não falou, ou eles não perceberam a voz de Deus, né, para escrever essas conclusões, mas eles chegaram lá. Então, nem tudo está errado. Por quê? Porque eles chegaram à conclusão de que aquelas verdades, né, elas estavam de acordo com o discurso cristão. Então, não tem problema de considerá-los como corretos e abarcá-los no conjunto dessa filosofia nascente agora.
Então tem muita coisa do Aristóteles que vai ser aproveitado, tem muita coisa do Platão que vai ser aproveitada. A gente vai ver em seguida o que exatamente, por quem e como que esses conceitos serão articulados. Mas isso que essa turma dos antigos achou de correto não estava tudo consolidado, tudo certinho, tudo ordenado. Tinham alguns pontos corretos no discurso de alguns filósofos esparsos, entendeu? Então, o objetivo deles seria buscar o que tinha de certo em cada um deles e juntar em um discurso coerente e único, entendeu? E separar, discernir o que é o verdadeiro do falso. Tirar o falso, obviamente, e conservar o verdadeiro. Para daí, então, pautar essa nova filosofia, essa nova escola filosófica. Tudo bem? Então, eu tenho que separar o verdadeiro do falso. Mas como eu faço isso? Como distinguir o verdadeiro do falso? Pela sabedoria revelada por Deus, pela fé. Entendem? Esse é um ponto crucial que vai nortear toda a filosofia medieval e por todo o espírito que a gente vai estudar agora. Então, isso justifica tudo, e tudo é justificado pela fé, entendeu? Pela palavra de Deus e pela vontade divina. Tão questionável quanto isso possa ser, vai ser a regra desse período, tá bom? Então, como separar o verdadeiro do falso? Pela fé. Como atingir a verdade? Pela fé. Como saber se eu estou fazendo certo? Pela fé. Deus vai falar com você. Aliás, Deus vai falar comigo. Eu, igreja, eu, clero. E aí eu vou falar para vocês. E vocês só podem acreditar em mim, né? É o único caminho que vocês têm para a salvação. E esse discurso pegou, né? Colou. Pois então, muito bem. Quer dizer, então, que a razão está descartada? Joga a filosofia fora? Não. Conserva a filosofia no que ela concorda com... conserva a razão, então, essas investigações racionais, filosóficas, o descobrimento dessas verdades, conserva essas coisas, conquanto elas estejam de acordo com essa fé, com essa verdade revelada. Tudo bem? Então, aí a gente tem essa... mais ou menos as relações entre esse saber revelado e o saber racional da especulação filosófica produzido até então. De modo que a razão, muito embora esteja mantida, ela se submete à fé. A fé está acima da razão. Tudo bem? Aí tem alguns autores que especularam sobre esse assunto e eu vou... Eles estão na apostila, tá? São 2 ou 3 autores, acho que são 3 autores. Estão na página 109, 110. E eu vou pedir para vocês me falarem, sabe, em breves palavras. Não uma frase, tá? Pelo amor de Deus. Não vão... esse cara falou isso, ponto final. Por favor, me escrevam mais ou menos em breves palavras qual que era a inclinação dele, qual que era o seu raciocínio, qual que era o seu... objeto de pesquisa, qual que era a sua intenção, qual que era a sua tese principal, o que ele falou, quem que ele usou, tipo assim, ele citou quais autores e por quê, tá bom? Então eu vou mandar essa atividadezinha para vocês pelo plural, junto com o link dessa aula. E é isso. Professor, mas por quê? O que está acontecendo? Por que está fazendo vídeo de novo? Por causa do tempo. Tá? Porque a gente tem pouco tempo nesse último semestre, tem os 2 feriados que minaram todo o tempo que eu pensava que tinha no meu planejamento. A gente vai ter que terminar mais cedo também. Então, eu achei que seria conveniente. Eu conversei com o Diego para ver como que eu podia fazer, né, para recuperar esse tempo ou para usar esse tempo. E videoaula foi uma solução bastante acessível, né? Eu achei que fazia sentido, achei que cabia. E na outra semana eu achei que o vídeo ficou talvez um tanto quanto grande demais, então eu vou tentar dar uma segurada, já está com 24 minutos e 45 ali, eu já vou encerrar já, mas é isso, tá bom?
E o ângulo diferente é por causa da luz. Geralmente eu gravo de noite, mas agora de dia, se eu ficar assim de lado olhando pra cá, o meu rosto fica meio escuro de um lado, então eu achei... É isso, eu vou mandar a atividadezinha pra vocês pelo plural. Qualquer dúvida, qualquer reclamação, qualquer lamentação, qualquer observação, qualquer dica que vocês tiverem, enfim, qualquer coisa que vocês queiram falar, abrir seu coraçãozinho, a gente tá aí. Só entrar em contato. É nóis. Até mais.